Nosso convidado para este Veja Entrevista é o Dr. Ricardo Antunes. Ele é cancerologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e diretor do Instituto Paulista de Cancerologia. Doutor Ricardo, o sonho dos jornalistas da minha geração, um dos maiores, era publicar em manchete assim, ó, descoberta a cura do câncer. Essa manchete, ela é possível? Olha, essa manchete, evidente, ela é possível, ela, na minha opinião, como cancerologista, ela já existe, desde que haja uma atenção à prevenção, desde que haja um diagnóstico precoce de um tumor maligno, você tem grandes chances de cura. Todo tipo de câncer? A grande maioria, nós não falamos em 100%, porque nada é 100% na vida, mas a gente consegue índices acima de 90%, 95% num diagnóstico precoce em diversos tumores, como o tumor da mama, o tumor do colo do útero, o tumor intestinal. Existem outros tumores que até pelo comportamento silencioso, um comportamento biológico que difere do restante, você acaba só tendo a oportunidade de diagnosticar esses tumores, na grande maioria das vezes, de uma forma tardia. Por exemplo? Por exemplo, o câncer de pulmão. Câncer de pulmão é um câncer traiçoeiro, ele é um câncer silencioso, ele geralmente ocorre com um diagnóstico avançado, geralmente somente 10% dessa população diagnosticada consegue se curar. Hoje nós temos mais de 1 milhão de casos de câncer de pulmão no mundo, isso, e com uma estimativa de dobro daqui a alguns anos. É uma coisa absurda, é um tipo de câncer diretamente ligado ao tabagismo. Então, esse combate ao tabagismo é um combate direto também ao câncer de pulmão. Mas outros tipos de câncer nós podemos preveni-los, não só de uma forma primária, evitando fatores de risco, que esse é o grande caminho. Eu quando costumo falar de câncer, de uma doença multifatorial e tão complexa, vem à tona discussões, a primeira coisa que a gente imagina, de um modo geral, é essa grande evolução tecnológica que nós estamos tendo, inclusive nos últimos 10 anos. Então nós falamos de sequenciamento de DNA, de assinatura genética, de biologia molecular, é uma verdadeira jornada. Foram muitos os avanços desses 10 anos. Muitos os avanços. Agora você veja que apesar de todos esses avanços, nós ainda convivemos com uma incidência alta de câncer, com uma mortalidade alta de câncer também. E mostra, isso é simples. Isso no mundo, doutor Ricardo, isso o senhor no está mundo, falando do Brasil, no mundo. Isso no mundo. Os países desenvolvidos têm uma linha de condução de uma política de controle do câncer no sentido de investir na prevenção primária, porque hoje mais de 80% de todos os tipos de câncer são situações relacionadas ao ambiente, são socioambientais, ao contrário do que se pensa. A herança comprovada, efetiva, hereditária, genética, não passa de 10 a 15%. É baixa, é baixa. Então o câncer ele provém de hábitos de vida, de hábitos nocivos à saúde e da falta de atenção do meio ambiente. Mas, doutor Ricardo, no Brasil, como é que é a política de prevenção? Ela é boa? Precisa de mudanças agudas? Sempre precisa de mudanças. E o Brasil ele tem características peculiares. É um país de dimensão continental. É um país em que a gente não consegue uniformizar medidas de prevenção. O Instituto Nacional do Câncer, o Ministério da Saúde, vem conseguindo, sem dúvida alguma, avanços, mas nós ainda temos uma situação difícil em informação, em acesso populacional a diagnóstico. Nós ainda convivemos com filas proibitivas para diagnóstico e tratamento. Então, o Brasil ainda vive com uma média de 60%, 70%, 80% de diagnóstico de câncer avançado. O que é uma taxa altíssima. Uma taxa altíssima, uma taxa que influencia diretamente na curabilidade desses tumores, afeta de uma maneira socioeconômica aos cofres públicos de uma maneira muito importante. Já está claro que se você investir na prevenção, você tem uma economia enorme em todos os sentidos. Então, na realidade, essa prevenção primária que nós estávamos falando, que é muito simples. Número 1, vilão do século XXI, e que sempre foi, tabagismo.
O tabagismo tem uma relação de 90% com câncer de pulmão, com câncer da laringe, da cabeça, do pescoço, da boca, da bexiga, e cerca de 30% a 35% com todos os restantes. Quer dizer, se você consegue... Com todos os outros. Com todos os outros. Se você consegue um combate efetivo ao tabagismo, você consegue um impacto de reversão do cenário atual de câncer no Brasil e do mundo enorme. Agora, nós vivemos num país paradoxal, nós já estamos acostumados com isso. Então, por um lado, o Brasil, por incrível que pareça, é um exemplo mundial em controle do tabagismo, com vários programas que nós já temos conhecimento. Mas, por outro lado, é um dos grandes exportadores e produtores de tabaco no mundo. E isso cria o interesse da indústria tabágica, principalmente em relação às crianças, aos jovens, que hoje são até ironicamente classificados como reserva de abastecimento. É impressionante, isso chega a ser doloroso. São crianças, jovens que estão sendo estimulados a fumar para que realmente venham reabastecer as fileiras daqueles poucos que deixam e os muitos que morrem. Doutor Ricardo, vamos continuar a conversar sobre isso. Esta é a primeira parte da entrevista com o cancerologista Ricardo Antunes.